Me diz aí, você acha que as suas gravações em áudio já estão boas o suficiente? Você gosta do som do seu microfone? E a sua interface de áudio, é boa mesmo? Ou você pensa que é hora de trocar tudo, mas não sabe bem por onde começar? Bom, esse vídeo com certeza é um ótimo começo para evitar que você invista nos equipamentos de áudio errados. Viva! Eminere aqui de Portugal para te dar as respostas que você precisa para não errar na hora de investir o seu dinheirinho num equipamento de áudio, que quase sempre são itens muito caros. E eu não vou me ater aqui apenas ao microfone e à interface de áudio nesse vídeo não. Vou te dar a explicação completa, tá? Para que você não caia nas armadilhas do marketing dessas empresas que querem te vender várias vezes a mesma coisa e acabam não fazendo diferença alguma nas suas gravações. E esses tipos de vídeo bastante técnicos e em bom português você encontra aqui a rodo neste canal, então se inscreve se ainda não é inscrito e confere os outros vídeos que eu já lancei aí. Ainda são poucos, mas logo vem mais. E ó, já de imediato eu quero te dar a fórmula matemática que define a ordem de importância dos seus equipamentos e acessórios de áudio na hora da gravação. Na hora da gravação, o que mais importa é, primeiro, o ambiente acústico, depois o microfone e seus acessórios, em seguida o pré-amplificador, depois o compressor analógico, caso exista, né? Depois o equalizador também, caso exista, e por último só a interface de áudio que vai converter de analógico para digital. Complicado? Calma, eu vou exemplificar cada um desses itens com diferentes equipamentos que são referências nos grandes estúdios profissionais de gravação mundo afora. E assim, antes que você me pergunte sobre plugins equivalentes, até é possível melhorar o áudio utilizando apenas plugins e editores de áudio, mas essa melhoria nunca será tão interessante aos nossos ouvidos quanto a melhoria que um equipamento de áudio consegue fazer. Aliás, a última vez que eu disse essa não é a minha voz, ao ouvir uma gravação minha, foi quando eu fiz uma gravação num estúdio muito top lá em Curitiba, porque eu sou dublador profissional, de carteirinha e tal, caso você não saiba. E apesar de eu já não atuar muito nessa área por estar fora do Brasil e pelo sotaque aqui de Portugal ser algo muito difícil de mimetizar, tá? Eu sou praticamente um dublador aposentado que não recebe aposentadoria. Mas quando eu comecei a atuar profissionalmente como dublador ainda do Brasil, eu fui a um estúdio profissional fazer uma gravação de um voice-over para um documentário. E lembro que havia lá, sei lá, uns 20 ou 30 equipamentos analógicos de áudio na bancada de controle. E a primeira coisa que me veio à mente foi, assim, que exagero, pra que tanto equipamento, né? Porque naquela altura eu já tinha gravado em outros estúdios e também já me gravava sozinho em casa. E até aquele momento sempre era apenas um microfone conectado numa interface de áudio e gravação direta na trilha do software DAW, né? Geralmente o Pro Tools, sem qualquer efeito adicionado. Só isso. Mas quando eu saí da sala de gravação daquele estúdio e ouvi a diretora e o técnico de som ali conferindo a minha gravação, eu imediatamente pensei, peraí, essa aí não é minha voz. Porque soava muito boa, assim, muito, sei lá. Até aquele momento eu nunca tinha ouvido uma gravação minha que soasse tão diferente, né? E a palavra é essa mesmo. Sabe quando você ajusta o balanço das cores, do brilho e o contraste numa foto e de repente ela fica uou, né? Então foi isso que aquela sequência de equipamentos analógicos fez com a minha voz e que é algo muito difícil de replicar usando apenas plugins, porque não é a mesma lógica, né? No digital a gente tem bytes em sequência e no analógico temos uma onda contínua. As transformações em cada domínio são completamente diferentes. E acho que foi aquela experiência de gravar no estúdio profissional que me motivou a querer aprender cada vez mais sobre equipamentos de áudio. Desde então eu fico horas lendo manuais, reviews, sites ou qualquer documento técnico aí acerca de novos equipamentos que chegam ao mercado, para tentar entendê-los bem. E um dia, quem sabe, ainda vou ter dinheiro para comprar um set fenomenal de gravação aí. E se isso acontecer, claro, vou mostrar aqui, mas fique tranquilo que isso ainda está muito longe de acontecer. Por enquanto eu posso apenas sonhar com esses equipos, né, com esses equipamentos aí, porque aqueles que fazem a maior diferença, eles são realmente muito caros. Não exatamente porque eles usam tecnologias super inovadoras ou hiper complexas, mas porque é um mercado onde o status do equipamento faz ele se tornar mais caro. Sim, é bizarro isso, é o mundo da grife dos equipamentos de áudio. E como esses equipamentos são caros de qualquer maneira, eu exagerei propositalmente na escolha e trago aqui só o melhor dos melhores equipamentos de áudio para que assim você já tenha a melhor referência e desse jeito vai ficar mais fácil para você perceber se aquele último lançamento do mercado é algo realmente revolucionário ou é apenas um marketing passageiro. E começo pelo ambiente acústico. E assim, aqui eu não consigo te dar uma dica de um ótimo escritório de arquitetura para construção aí da acústica perfeita aí
para suas gravações. Porque sim, seria desse jeito que você perceberia a maior diferença possível em suas gravações, por conta da reverberação natural e do posicionamento seu e do microfone no ambiente. E note que eu disse reverberação e não eco. Eu expliquei essa diferença nesse vídeo aqui, ó, onde comento sobre como remover eco de suas gravações. E nesse mesmo vídeo eu havia citado o Pro Sound Shield da Marantz. Ele é o que chamam de filtro anti-reflexão. Funciona assim, ele absorve o som da sua voz e impede que ela fique batendo e voltando nas paredes do seu ambiente. Eu já tive um desses quando ainda utilizava um microfone Rode NT1A. E te garanto que você sente uma baita diferença nas gravações com esse acessório. Principalmente se você utiliza microfones do tipo condensadores, né? Que captam muita reverberação do ambiente. Uma dica extra é posicionar esse shield com o microfone, né, de frente para o seu guarda-roupa, né, com as portas abertas e repleto de roupas. Aí você se posiciona entre o guarda-roupa e o shield e vai ter absorção aí tanto na frente quanto atrás de você e evitando ainda mais reflexão no seu ambiente. E falando em microfones, já que talvez o que você quer mesmo é saber qual microfone comprar para ter um áudio mais profissional, eu vou te dar 4 opções e todas elas imaginando que você não tem uma boa acústica, ou seja, são microfones que captam um som direcional, né, numa configuração supercardioide ou hipercardioide. Mas mesmo sendo microfones direcionais, sempre utilize a melhor espuma possível sobre eles, porque elas vão garantir que o microfone não capte ou ao menos diminua, né, os ruídos que vêm ao redor dele. E começo pelo meu maior sonho aí de consumo em termos de microfones, que é o KU5A da marca AEA. Esse é um microfone que tem um sensor de fita. Esse tipo de sensor tem uma resposta melhor que os condensadores porque captam menos sibilância. E este, em especial, tem uma mecânica que o transforma num microfone direcional e não um microfone tipo figura 8, né, como a maioria dos microfones de fita. É um microfone caro, né, como todo microfone de fita é. Então, se você quer algo mais em conta, talvez o Ethos da Earthworks, o microfone condensador largo, talvez seja uma melhor opção. Ele é relativamente novo no mercado e justamente por isso não conquistou ainda muitos adeptos. E talvez por isso, seu status ainda não esteja elevado. Ele também é direcional e tem essa pinta aí de mic profissional. Se ele te interessar, compre antes que ele ganhe status e fique ainda mais caro. Agora, uma combinação muito boa aí de status e performance é o Sennheiser K416, muito utilizado para a captação de som em gravações externas de filmes e séries. E ele se tornou aí o microfone predileto de muitos atores de voz, né, do mundo afora aí, porque grava bem até em lugares onde a acústica é péssima. E é aquele microfone também que você pode ficar aí se exibindo para as pessoas aí que você tem, né, porque as pessoas conhecem bastante esse microfone. Por falar em microfones para se exibir por aí, aqui vem a minha maior indicação de microfone, o Shure SM7B, que você deve conhecer bem. Mas, MNL, você tem um Shure MV7 e indica um Shure SM7B por quê? Primeiro, eu detesto essa propaganda gigante da Shure em todos os vídeos que eu faço. Só não cubro com uma fita isolante porque tenho medo da fita isolante detonar a pintura, e o Shure SM7B consegue suportar mais pressão sonora sem que haja distorção por conta da mecânica dele, que é melhor. E distorção, ou evitar distorção, é o ponto-chave quando queremos ter uma gravação perfeita. Por isso, o amplificador se torna um equipamento fundamental para evitar que haja essa distorção. Ou seja, a característica mais importante da sua interface de áudio acaba sendo o pré-amplificador dela. Nesse caso, o ganho que ele dá. Sugiro sempre algo superior a 60 dB. E eu selecionei apenas 2 pré-amplificadores mágicos aqui para exemplificar, sendo que esses aqui, além de amplificarem o sinal do microfone, conseguem adicionar também um pirlim-pim-pim aí sobre o sinal. Cada um utiliza um tipo de tecnologia diferente para conseguir chegar numa baita amplificação com o toque mágico perfeito sobre o sinal que vem do microfone. E de primeira, eu já cito o RPQ2 da marca AEA, a mesma marca do microfone de fita que eu citei antes. Não por acaso, é quem desenvolve também esse pré-amplificador feito para extrair o melhor som possível de microfones de fitas passivos. Ou seja, se ele é passivo, ele não precisa do Phantom Power, dos 48 volts, né? Que se forem aplicados esses microfones podem até danificar ele. E essa interface é fenomenal por 3 motivos. Ela utiliza circuitos com transistores JFET para fazer amplificação, os quais garantem maior linearidade, né? Independente do ganho. Tem filtros passa baixa e passa alta de extrema precisão e o melhor de tudo, consegue dar ganhos de até 80
81 dB. Isso significa amplificar em até 11.220 vezes o sinal, ou seja, esse pré-amplificador só vai distorcer o sinal do seu microfone se você ultrapassar o limite de tensão da saída do equipamento. O que é bem possível de acontecer se você meter o ganho máximo ali. Mas o pré-amplificador que eu mais te recomendo é na verdade um clássico recente, o qual neste momento ainda está listado como edição limitada, ou Rupert Neve 5025. Se você nunca ouviu falar do gênio Rupert Neve, ele foi um importante engenheiro eletrônico que ajudou bastante no desenvolvimento da indústria dos equipamentos de áudio desde a década de 60 e foi até o ano 2021 quando ele veio a falecer com 94 anos de idade. Os equipamentos que ele desenvolveu ou ajudou a desenvolver quase sempre se valiam das características de um transformador ou de alguns transformadores, né? E usar transformador num circuito de áudio sempre é complicado, porque pode gerar muita distorção, né? Mas ele sabia usar essa distorção a seu favor. E no pré-amplificador 5025 temos a magia vindo da função Red Silk, né, que é adicionar harmônicos nas médias e altas frequências, e na função Blue Sync, que faz a mesma coisa para as baixas e médias baixas frequências aí. Então, dependendo do microfone e da voz da pessoa, uma ou outra dessas texturas pode mesmo fazer total diferença. E esse preamp ainda consegue atingir ganhos de até 72 dB. Só que assim, não adianta você dar o ganho enorme no sinal se o sinal ultrapassa os limites de tensão suportados pelo áudio. Da mesma forma que também não adianta você só dar o ganho máximo, né, se baseando no maior volume captado pelo microfone, né, naquele seu grito lá que você dá e tal. Porque em algum momento você pode falar muito baixinho ou longe do microfone, aí nessas horas o equipamento que faz milagre e que eleva o áudio todo para um volume sempre ali alto ou médio alto é o equipamento chamado compressor. Os circuitos compressores eles podem ser construídos com válvulas, com circuitos integrados tipo VCA, com circuitos ópticos, com transistores FET e com pontes de diodo. Os melhores são feitos com essas duas últimas tecnologias, transistores FET ou pontes de diodo, por conta da velocidade que eles conseguem. E aquele que eu mais te recomendo é o compressor Successor da Heritage Audio. Esse compressor é feito com pontes de diodo. Tem transformador de entrada e saída para evitar perturbações no circuito e ainda conta com o modo Blend, que possibilita você mesclar o sinal com compressão com o sinal de entrada, sem compressão, o que te dá a chance de obter sinais comprimidos sem muita distorção. E para dar um toque final na sua gravação, um equalizador sempre vai bem, mas não se pode exagerar nos ganhos ou nas reduções das equalizações, senão você detona o sinal, transformando ele numa coisa muito artificial. Por isso mesmo, para a voz, o melhor é utilizar um equalizador de masterização. Um equalizador para masterização, ele possui passos, né, dos ganhos menores, então você consegue ter mais controle na hora de amplificar ou reduzir e acaba tendo aí um maior controle nessa lapidada do sinal por conta disso. E para fazer a melhor lapidada possível no sinal, a gente precisa controlar 4 faixas de frequência: as baixas, as médias baixas, as médias altas e as altas. Logo, com essas características, o equipamento que melhor se enquadra é o Elysia X-Filter Mastering Edition. E ele ainda te permite escolher quase que exatamente a frequência central de cada faixa. Tem controle de largura para as frequências médias e tem uma função chamada massagem, que gera pequenas ressonâncias nas altas frequências que podem deixar as suas gravações ainda mais interessantes. E como todos os equipamentos da Elysia, ele é desenvolvido com circuitos que utilizam transistores FET discretos, os quais garantem precisão e nível de controle excelentes. Por último e menos importante, temos a interface de áudio, a qual basicamente serve apenas para transformar o áudio analógico em digital. Mas não pense que essa conversão de analógico para digital é igual em todas as interfaces de áudio, não, porque depende totalmente do chip ADC, né, conversor analógico para digital, que cada interface utiliza. Eu só te recomendo 3 marcas de chip: AKM, ESS Tech ou Cirrus Logic. Essas 3 são as melhores do mercado e ultimamente a ESS Tech é aquela que mais tem se destacado. Por isso eu vou te recomendar a interface da RME chamada Fireface UCX2, que foi lançada originalmente com o chip AKM, mas devido ao problema que a AKM teve na fábrica dela no Japão em 2020, quando a fábrica dela pegou fogo e impediu a AKM de conseguir comercializar o chip, né, por um tempo, obrigou a RME a mudar para chips da ESS Tech nessa interface. Os chips da ESS Tech são mais caros, por isso que ela utilizava antes o AKM. Além disso, a Fireface UCX2 conta ainda com uma função chamada DU-Hack, que te possibilita fazer gravações diretamente no pendrive sem a necessidade de estar conectado no computador com o software. Além de você ganhar em velocidade na hora da gravação, isso também diminui um pouco o nível de ruído digital sobre a gravação. E olha só, essa interface tem pré-amplificadores que conseguem ganhos de até 75 dB,
Ou seja, você nem precisa daqueles pré-amplificadores que eu citei anteriormente, mas precisaria do compressor pelo menos. Então você teria que dar o ganho, jogar para fora e para o compressor e voltar para a interface o seu sinal. Em resumo, entre microfone e interface de áudio, o microfone sempre fará a maior diferença. E em termos de custo-benefício, pensando num setup completo, o Shure SM7B, somado com a interface Fireface, o CX2 da RME e o compressor Heritage Successor, seriam de dar inveja a qualquer estúdio de gravação top do mundo todo. E caso você tenha muito dinheiro e está querendo investir em algo que só você vai ter na sua cidade, talvez até mesmo no seu país, o ideal seria microfone AEA KU5A, preamp AEA RPQ2, compressor Heritage Successor, equalizador Elite X-Filter Mastering Edition e interface RME Fireface UCX2. Eu vou deixar o link aí na descrição para todos esses equipamentos lá na loja alemã Thomann.de, que envia para todo o Brasil, tá? Clica aí para você descobrir o preço dessas belezinhas, que não vai ser barato, no momento em que você estiver vendo esse vídeo. Eu vou deixar também o endereço do site para você calcular os impostos todos aí, porque eles enviam por frete rápido, ou seja, não tem como você escapar de imposto de importação, tá? E se por acaso ficou alguma dúvida aí das muitas coisas que eu disse nesse vídeo, diz aí nos comentários que eu complemento a informação. Curtiu?